a gente destacava agora há pouco que o presidente Jair Bolsonaro ainda não se pronunciou publicamente em relação à vitória de Gustavo Petro na Colômbia, primeiro presidente de esquerda da história colombiana, mas obviamente reações houve. E a Mônica, que é uma mosquinha, ou tem as suas mosquinhas, né, em tudo quanto é canto, vai contar pra gente os bastidores da reação do presidente. Bom dia pra você, Mônica. Bom dia a todos. Começando pelo contexto que você mesmo deu, né? Essa vitória do Gustavo Petro para presidir a Colômbia foi recebida com muita festa pela esquerda do continente, mas foi reconhecida também e parabenizada pela direita, mas até agora, como você lembrou, recebida com silêncio pelo presidente Jair Bolsonaro, um silêncio estrondoso, né, Megali? A gente sabe que o silêncio diz muito, silêncio, como dizem alguns violonistas, pianistas, o silêncio faz parte da música, né? Você tem o barulho e entre uma nota e outra você tem o silêncio e tudo faz parte da música. Então é um silêncio que muitas vezes pode ser estrondoso. A vitória do Petro veio cercada por simbolismos, em primeiro lugar por ser mais uma vitória da esquerda no continente, que se seguiu a outras dos últimos anos, por exemplo, Bolívia, Peru, Chile, mais anteriormente Argentina, né? Um outro simbolismo, o adversário do Gustavo Petro, o empresário Rodolfo Fernandes, reconheceu a vitória do novo presidente da Colômbia imediatamente, Megali, menos de uma hora depois da divulgação dos resultados. A gente ainda não tem os resultados oficiais, né? Você faz uma primeira contagem, depois são contabilizados os votos primeiro são contabilizadas as atas, depois é feita toda a contagem dos votos, mas ele já reconheceu a vitória, não teve acusação de fraude, não teve tentativa de tapetão, não teve nada disso, não teve rebuliço, não teve nada, né? Teve o reconhecimento pacífico e respeitoso de um resultado soberano, que é quando o povo fala por meio do voto. Daí o simbolismo desse pleito que pela primeira vez leva um presidente de esquerda ao comando do país. Agora, que disse você que eu tinha aqui, né? Se não se manifestou em público, o presidente da República já começou a se manifestar no privado. Eu conversei com um interlocutor dele, que está em uma lista de transmissão do presidente, e esse interlocutor me disse que recebeu mensagens divulgadas pelo próprio Bolsonaro, em que ele compartilhou uma reportagem da BBC com o título Ex-guerrilheiro vence eleição na Colômbia e será o primeiro presidente de esquerda do país. E embaixo ele escreveu Cuba, Venezuela, Argentina, Chile, Colômbia, 3 pontinhos. E a pergunta, Brasil? Então, ou seja, o próprio presidente falando, será que a esquerda vencerá aqui? Quer dizer, segundo esse mesmo interlocutor, que chamou a atenção do governo, foi a alta abstenção na Colômbia, de 41,91%, 42%, que poderia, em tese, ter beneficiado a esquerda lá, e haveria um temor de que isso pode se repetir aqui, já que mesmo o voto sendo obrigatório no Brasil, né, Megali, ao contrário da Colômbia, a abstenção aqui no Brasil tem batido recordes. Então, essa é a tônica da observação dos bolsonaristas nessa manhã, Megali. Então, obviamente, o resultado não foi recebido com felicidade, mas com preocupação. Agora, um detalhe final, Megali, é que, veja, vamos pegar um exemplo. Nicolás Maduro, obviamente, festejou a vitória do Petro, né? Mas também a oposição venezuelana, a direita venezuelana, foi às redes e saudou o novo presidente da Colômbia, né? O Henrique Capriles, por exemplo, que já foi candidato a presidente mais de uma vez na Venezuela, contra Maduro, contra a esquerda, ele escreveu assim, os colombianos votaram em paz e reafirmaram a sua democracia. Em pouco mais de uma hora, o resultado foi conhecido. Na Colômbia vivem 2 milhões de venezuelanos, esperamos que o novo presidente governe com respeito e sem a exclusão deles. Juan Guaidó, que é o autoproclamado presidente interino da Venezuela, de direita, né, escreveu, a Colômbia é hoje o lar de 2 milhões de venezuelanos que fugiram em busca de futuro. Defendemos que a gestão do novo presidente, Gustavo Petro, mantenha a proteção aos venezuelanos vulneráveis de seu país e acompanhe a luta da Venezuela para recuperar a sua democracia. Ou seja, da direita, da esquerda, todos reconheceram e saudaram o novo presidente da Colômbia. Falta o nosso presidente, vamos esperar que talvez ele se manifeste ainda hoje, né, Megali? Esse é o ponto. Vai acabar se manifestando, como acabou aceitando também e parabenizando. Foi um dos últimos a fazê-lo, mas aceitou e parabenizou a vitória o Joe Biden nos Estados Unidos. Enfim, acabará fazendo. A respeito das reações, digamos, intramuros da internet, não é
natural chamar o cara de ex-guerrilheiro, ele é o que ele é mesmo, né? Ou até usar expressões mais pesadas, se for derrotado para Lula, eventualmente chamar de 9 dedos. Não é muito elegante, mas é algo que você espera de uma declaração não pública, especialmente de alguém como Bolsonaro. O importante é que publicamente o derrotado tenha a elegância, o bom senso e principalmente a responsabilidade de aceitar que as urnas falaram, especialmente quando não há nenhum sinal de fraude, como foi o caso da Colômbia e como será o caso do Brasil. Agora, se alguém tiver a imaginação tão poderosa a ponto de conseguir vislumbrar o nosso presidente dando a seguinte declaração que foi dada ontem por Rodolfo Fernandes, candidato derrotado: aceito o resultado como deve ser, se desejarmos que nossas instituições sejam firmes. Eu vou parabenizar essa pessoa pelo otimismo ou talvez pela ingenuidade, porque eu não consigo. A minha imaginação, depois de tudo que Bolsonaro já disse, já espalhou a respeito de eleições, de reações do presidente a respeito do processo eleitoral e de como ele se desenha, vai além da minha imaginação. Uma reação elegante como essa do nosso presidente. No Chile foi igual, né? É. No Chile foi uma disputa muito acirrada e imediatamente o Katz, o perdedor, o candidato que perdeu, reconheceu a vitória do Boric imediatamente, com bastante elegância também, ou seja, como tem que ser, como sempre foi no Brasil, aliás, né, Megali, sempre teve aquele suspense, demorou uma hora para ligar, demorou para ligar, mas o Aécio Neves, com toda a disputa acirrada, né, questionando se houve abuso de poder econômico naquela eleição, mas nunca questionou se houve roubo nas urnas, questionou um outro tipo de coisa, mas ligou para a Dilma, reconheceu a vitória dela, ou seja, sempre no Brasil a gente teve essa tradição, né, desde a redemocratização. Então, esperamos que seja igual. O perdedor, seja quem seja, reconhecer a derrota e reconhecer quando a população se manifesta, né, massivamente pelas urnas. Megali, escreve o Gabriel, os caras viajam, né? Vocês choram até hoje a derrota do Haddad. Gente. Primeiro que não tem nem aí. Segundo, ele próprio aceitou a derrota, né? Como todo candidato derrotado que se quer um democrata aceitou a derrota, parabenizou o Bolsonaro depois da vitória do presidente em 2018. Não é que esse papo não, cara.